aparecendo a mensagem, devido a um problema técnico. Agora começou. Isso. Então, boa tarde novamente. Nós vamos começar a continuar aquele conteúdo que faz parte da introdução sobre imunidade inata. Esse conteúdo estava dividido em duas partes, mas eu estava analisando o nosso plano de ensino e o último assunto, o último conteúdo, antes da primeira avaliação, é sistema complemento. Só que a gente já está vendo sistema complemento dentro dessa parte que é a imunidade inata, que faz parte da imunidade inata. Então, o conteúdo de imunidade inata vai ficar em 3 encontros, tá? Porque ele é um pouco extenso. E já tendo em vista essa questão mesmo do conteúdo que estava fora a parte, né? Depois eu percebi e achei melhor inserir numa linha de raciocínio que não atrapalhe, né? Porque se eu pegar o sistema complemento e começar a falar lá no final, aí vai ficar meio confuso o mecanismo do sistema da imunidade inata. Dessa forma, a gente vai continuar inserindo o sistema complemento nessa segunda parte de imunidade inata, que na verdade vão ser 3 partes de imunidade inata. Tá? Relembrando, gente, um pouco sobre alguns princípios que vão fazer com que haja ativação dessa imunidade inata. Né? Nós vamos ter um conjunto de proteínas, que essas proteínas têm como característica serem solúveis. Então, ao conjunto dessas proteínas que são solúveis, a gente classifica como sistema complemento. Né? Esse sistema complemento, ele vai ter uma ação específica que a gente vai ver logo nessa aula de hoje. Então, a gente vai começar a trabalhar sistema complemento na aula de hoje. Além do sistema complemento, a gente tem outros mecanismos, digamos assim, que estão inclusos na imunidade inata. Né? Entre eles, a gente já viu que algumas substâncias químicas elas podem atuar também nesse primeiro contato com os patógenos, né? Com os parasitas e patógenos. Né? Como exemplo, eu trago aqui a questão das quimiocinas, que são substâncias químicas que têm como principal função, né, destruir esses patógenos de forma não complementar. Porque a gente vai ver o seguinte, que existe uma diferença das proteínas do sistema complemento para essas outras substâncias químicas, né? Essas outras substâncias químicas, elas são também enzimas, né? A maioria são enzimas, têm atividade catalítica, mas elas não atuam em conjunto, ou seja, em cascata, como o sistema complemento. No sistema complemento, a gente vai ver proteínas que algumas têm atividade enzimática e que vão atuar em cascata, tá? Que é diferente dessas substâncias químicas. Essas substâncias químicas elas também vão estar dissolvidas no plasma, na linfa, né? E a função delas é agir pontualmente. Então, entrou em contato com o parasita, já tenta destruí-lo, né? Com o patógeno e tenta destruí-lo. O sistema complemento não, ele é mais sofisticado, né? Existe uma sequência de reação. Além desses 2 pontos, existem também a ação dos fagócitos, né? Que são células que vão estar principalmente nos tecidos, mas também na linfa, né? Porque estabelece uma ponte entre os tecidos e a linfa, justamente para fazer com que haja o encaminhamento, principalmente para os órgãos linfóides secundários, né? Consequentemente, começar o processo de ativação da imunidade adaptativa. Né? Esses fagócitos, a gente tem um grupo, né, específico, que seriam macrófagos, né, que são células que têm a capacidade que a gente chama de movimento ameboide. Em termos de evolução biológica, esse movimento ameboide, tem esse nome porque tem uma forte similaridade com o movimento das amebas. Né? E aí tem também uma questão evolutiva mostrando que essas células de defesa, as células fagocitárias, elas têm uma forte ligação com esses movimentos desses parasitas, que é o movimento ameboide. E aí, em termos de evolução, tem algumas teorias implicando de que essas células, os parasitas, eles passaram por um grau de evolução com o ser humano, tornando células do próprio corpo. É algo mais complicado de falar, né? Porque não é só, eu estou falando a grosso modo, mas só para vocês entenderem que esse movimento ameboide, ele tem dado esse nome pela correlação que existe com os movimentos nas amebas, né? E principalmente de quê? De emissão dos
pseudópodes, que são aqueles braços, né, falsos braços, que essas células emitem para englobar o parasita, o patógeno, e, consequentemente, destruí-la. Existem, além dos macrófagos, as células dendríticas, que são aquelas células que estão em parceria com os macrófagos, né, elas têm mais uma função de carrear pedacinho dos patógenos carrear até os linfócitos, os órgãos linfóides secundários e, consequentemente, ativar células T, né, principalmente células B também. E também os neutrófilos. Os neutrófilos, eles são considerados muito próximos aos macrófagos, né, em termos de constituição, que a gente viu também naquela primeira aula. E eles estão no número expressivo também, né, constituindo a imunidade inata. A diferença é porque o neutrófilo não tem movimentos ameboides, como existe no macrófago e nas células dendríticas. É algo mais de engolfar os parasitas por meio de fagossomo, né, ou então eliminar alguns grânulos. Então, como são neutrófilos, tem alguns grânulos internos que acabam tendo essa atividade de destruição do patógeno, né, a partir do contato com o mesmo. E constituindo, além desses 3 pontos, a imunidade inata, a gente tem algo que é muito indispensável, né, que são os fatores de inflamação ou reações de inflamação. Essas cadeias de inflamação são mediadas por substâncias químicas que têm aquele papel, principalmente, de fazer com que o endotélio dos vasos ele se dilate e também recrutar mais células de defesa, né? E auxiliar no processo de reparo tecidual, porque se não tiver processo de inflamação, não vai acontecer a correta reparação do tecido, porque as células de defesa, quando elas são chamadas por essas substâncias inflamatórias, elas vão reparar também aquele tecido, atuando principalmente na reciclagem de células infectadas e também células danificadas, células lesionadas, como a gente vai ver em patologia na aula de reparo tecidual. Então, são esses 4 pontos que constituem a imunidade inata. Não existe uma ordem específica, né? A gente pode ter ação pontual de todas, mas a diferença aí é que as células, o mecanismo desencadeado pelas células é essa primeira linha de defesa de células, né? Então, todas as outras, com exceção da ação fagocítica, são desencadeadas por substâncias químicas, né? Sejam elas proteínas ou enzimas, ou substâncias mesmo com atividade inflamatória. Fora isso, as células que vão estar em contrato inicial são essas células fagocíticas, né? Ou fagocitárias, ou ainda células ameboides, que podem ser classificadas também como esse grupo. Dessa forma, né, elencando esses 4 pontos, como eu falei, não existe uma ordem. Por exemplo, o patógeno entra na corrente sanguínea, pode ser que todos os 4 mecanismos ajam de forma igual, né, ao mesmo tempo. Mas a gente, de forma didática, a gente separa, né, até mesmo por uma questão um pouco mais de lógica. Por exemplo, quando o parasita entra, ele pode sofrer ataque de 2 pontos, aí que seria a ação do complemento ou a ação de substâncias químicas. Né, pode ser os dois ao mesmo tempo. Em termos de ordem, aí a gente pode dizer que esses 2 pontos, a ação do sistema do complemento e a ação de substâncias químicas, eles são iniciais, né? A ação fagocitária, ela é basicamente a última, porque antes disso vem a questão inflamatória, né? A questão inflamatória também se dá tanto pela produção das células fagocitárias, como também dessas substâncias químicas que estão lá, né, presentes, dissolvidas no plasma ou na linfa, né? Mas, lógico, a maior concentração de substâncias inflamatórias são produzidas pelas células fagocitárias. Então, depois desse contato inicial com essas substâncias químicas e ou com o complemento, vem o ataque de células que produzem mais substâncias inflamatórias para recrutar mais células de defesa. Então, assim, basicamente a ordem seriam esses pontos, né, que eu falei,
com base nisso, o livro ele traz uma organização para compreender melhor o mecanismo de imunidade inata. Qual vai ser esse primeiro ponto que a gente vai analisar, que é basicamente um dos primeiros? A ação do sistema complemento, né? A gente vai ver hoje como essas proteínas elas agem para poder iniciar um processo de defesa, né, de forma inata, porque o indivíduo já traz isso consigo desde o seu nascimento, e como esses mecanismos eles estão sendo executados para garantir que, nesse primeiro momento, não seja necessário recrutar células, né? Então, essa barreira inicial que seria desenvolvida pelo sistema complementar, ela pode ser eficaz na total eliminação do patógeno, né? Esse sistema complemento, por definição, são um conjunto de proteínas derivadas do fígado, né? Essas proteínas são produzidas no fígado. Aí a gente entra em outro ponto relevante, que é a importância do fígado, em termos de, além daquele papel metabólico, né, relacionado ao metabolismo da glicose, né, e a parte de desintoxicação também do indivíduo, ainda existe essa função do fígado, que é produzir as proteínas que vão formar o sistema complemento. Essas proteínas estão numa forma solúvel, porque o líquido é muito rico em água, né? Tanto a linfa como o plasma, então tem muita água, então tem que ser solúvel para facilitar o quê? Primeiro, o seu carreamento, né? É produzida no fígado e lançada na corrente sanguínea e, consequentemente, distribuída para a linfa e para os tecidos de forma geral. E depois também, outra importância de ser solúvel é porque a interação com a água vai proporcionar a ativação dessas proteínas que a gente vai ver no decorrer dessa aula, né? Em relação aos mecanismos de ação do sistema complemento, a gente pode dividir em 3 vias. Essas vias, elas foram classificadas de acordo com o tempo de descoberta, né? Então, a gente tem 3 vias. A alternativa, a desenvolvida por substâncias chamadas de lectinas, que são tipos específicos de proteína, né, específico, e também a via clássica, que é uma das vias que foi a pioneira a ser descoberta em termos de mecanismo de ação do sistema complemento. Então, são essas 3 vias. Nós vamos estudar todas as 3. Na aula de hoje, a gente vai começar com a via alternativa, né? E entender como acontece esse processo. Essas proteínas, como eu falei, que são produzidas no fígado e lançadas na corrente sanguínea e distribuídas para os tecidos e também para a linfa, né, na linfa, elas estão numa constituição biomolecular, bioquímica, né, de forma que ela não tenha uma ação a todo tempo. Elas estão na forma inativada. Quando é que elas vão ter essa forma ativada? Apenas quando entrar patógeno, entrar em contato com patógeno. Então, elas estão circulando da forma inativada, né? E a essa forma de proteínas inativadas circulando no nosso sangue, formando o sistema complemento, a gente chama de zimógeno, que são proteínas de forma inativada. O que é que isso representa? Que a estrutura molecular dela não está disponível para começar a reação química. Ou seja, essa constituição molecular só vai ser ativada, exposta em contato com o patógeno, para começar a desencadear o processo de ativação do sistema complemento, tá? Qual o papel dessas proteínas? Como é que elas vão atuar? A primeira proposta é que elas se depositem ao longo da superfície desses patógenos. Então, essa deposição sobre a superfície do patógeno vai garantir que esse patógeno seja neutralizado. Ele pode ser neutralizado pela simples deposição dessas proteínas, porque a deposição dessas proteínas vai facilitar a ação dos fagócitos para englobar, né? Então, é como se fosse uma substância que marca o patógeno e facilita seu englobamento. Ou essa atividade é desencadeada por reações químicas que vão
formar poros, né, no patógeno, e, consequentemente, o patógeno perde essas substâncias intracelular, né? No caso do vírus, as substâncias que estão dentro do vírus começam a ser esmagadas, danificadas, né? Então, se a gente for analisar em termos de bactéria, se esse sistema complemento atuar formando poros, vai ser liberado, principalmente o líquido que está dentro da bactéria, né? O líquido intrabacteriano. A bactéria perde a capacidade de reter esse líquido, né? E, consequentemente, vai formar um poro que, pelos aqueles mecanismos de transporte, a bactéria vai perder, principalmente água, por osmose, né? E aí a bactéria fica murcha. Já no caso dos vírus, essa atividade ela se dá porque esses conjuntos proteicos, eles podem também perfurar, destruir, né, as cápsulas do vírus, o capsídeo do vírus, e, consequentemente, o vírus vai ficar de forma inativada, né? Então, essa ação, ela pode ser só de deposição, sem ter atividade proteolítica, né? Sem agir perfurando, ou pode agir perfurando, que seria atividade proteolítica. Essa atividade proteolítica significa que essas proteínas, quando depositadas, elas vão passar a ter atividade enzimática, catalítica, enzimática, né? E aí favorecendo o quê? A perfuração da estrutura desse patógeno e fazendo com que ele não sobreviva, né? Essa atividade, né, ela é orquestrada por enzimas de forma em cadeia, em sequência, né, e é altamente específica. Então, são reações químicas altamente específicas que vão fazer com que haja a deposição dessas proteínas e também a perfuração, a destruição desse patógeno. Então, só recapitulando, o sistema complemento pode atuar só se depositando, né, proteína se depositando sobre o patógeno, facilitando, neutralizando e facilitando a sua afagocitose, né, pelos fagócitos, ou pode também desencadear reações químicas que vão perfurar esses patógenos, né, e fazer com que esse patógeno seja inviabilizado, né. O interessante é que nessa cadeia de reações, a deposição de proteínas acaba recrutando mais proteínas, né, e acaba sendo uma cadeia de reação que vai culminar, né, resultar na clivagem, na destruição desse parasita. O interessante também é que as próprias proteínas, elas também sofrem processo de clivagem, de quebra, né, para poder resultar num produto que vai ativar outro. A gente vai ver isso com mais calma, como acontece. Que, iniciando pela proteína mais importante. Então, a gente tem circulando, né, constituindo esse sistema complemento, mais de 30 proteínas. Existe uma mais importante, que a gente pode considerar a principal, que é o componente C3. Esse componente C3 é uma proteína que vai estar circulando na forma inativada, mas em contato com o patógeno, como a gente está vendo aqui, ela vai sofrer um processo de clivagem, né? Porque a gente vai ver que essa clivagem que acontece, representada aqui pela tesoura, ela é decorrente também da ação da água, né? Então ela vai estar circulando, produzida no fígado, é liberada, entra em contato com a água e com o patógeno, tem que ter esses dois fatores, né? Que é só na água ela fica inativada, mas na presença do patógeno e a água proporciona essa ativação. Qual é essa ativação C3b, que é o componente principal do sistema complemento? Ele vai ser fragmentado, clivado em dois pedaços, em contato com para agir sobre o patógeno, né? Esse primeiro contato vai fazer com que o C3 seja clivado em duas partes, o C3b e o C3a. O C3a, ele não tem função de deposição sobre o parasita. Ele tem função de recrutar células de defesa, C3a.
O C3b, ele tem a função de se ligar diretamente ao patógeno, né? E, consequentemente, desencadear outras reações que a gente vai ver para recrutar mais C3b para se depositar sobre todo o patógeno. E, consequentemente, fazer aquelas duas ações. Ou neutralizar, facilitar a fagocitose, ou formar poros no patógeno, tá? Esse C3b, em termos de estrutura, né, para entender o que eu estou falando em termos de inativação, ele está inativado, né, na corrente sanguínea, né, principalmente no plasma, né, com essa conformação estrutural. O que é que existe aqui? Existe uma ligação ti-oeste escondida, essa ligação não está exposta. É um grupo carbono ligado a um oxigênio e a uma sulfidrila ou grupo sulfato, né? Essa proteína esconde essa ligação ti-oeste. Ela só vai ser ativada em contato com o plasma sanguíneo. Então, ela está na corrente sanguínea, né? Ela é produzida imediatamente em contato. Está circulando no sangue e aí entra em contato com o plasma sanguíneo e esse processo é ativado. Essa ativação, como é que ela acontece, né? Ela vai fazer com que o C3, que é o complexo, exponha essa ligação, que essa ligação vai ser exposta depois da clivagem, depois da quebra. Quem é que quebra essa ligação? A exposição, o contato com a água. Então, essa exposição, né, ela proporciona que uma região específica do grupo carbono sofra ataque de nucleófilos, né, que são outras substâncias químicas que têm uma eletronegatividade aí. Se a gente for ver, em termos de eletronegatividade, existe uma atração maior com a água. A água tem dois grupos, dois átomos de oxigênio, né? Desculpa, um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Então, por ter um átomo de oxigênio, proporciona que esse oxigênio interaja aí com o carbono, que nesse caso está exposto, numa reação que a gente chama reação nucleófila, tá? Esse ataque nucleófilo, nessa região da ligação ti-oeste, acontece duas situações. O ataque pela água, né, vai fazer com que, vejam só, aqui a gente já tem o C3 sendo clivado, formando C3b, C3a. O C3b, ele vai fazer com que, a partir do ataque da água, né, a água vai formar ligações, vejam só, esse grupo sulfeto aqui, né, ou melhor, sulfato, ele vira sulfeto, porque ele começa a roubar um átomo de hidrogênio da água, e o carbono, que antes tinha a ligação com o oxigênio, agora ganha mais um oxigênio e mais outro H que vem da água. Isso aqui faz com que esse C3b tenha predisposição a ficar interagindo com a água em decorrência da interação com a própria água. Aí a gente chama de C3b solúvel. Vejam só, C3 foi produzido, foi clivado, parte dele fica solúvel na água e parte dele, do C3b, vai ser depositado sobre a superfície do patógeno. Quando? Quando tiver patógeno. Então, está numa forma solúvel que imediatamente pode ser convertido numa forma de ataque ao patógeno. E percebam que para haver esse ataque, tem que haver saída da água, né? Então, a água tem que sair proporcionando que esse C3b se deposite sobre a superfície do patógeno. Essa ligação química ela é dada com base em substâncias que existem no patógeno, como glicoproteínas, como glicolipídios, e aí favorece essa ligação entre o carbono do C3b com um grupo radical que esteja na superfície do patógeno. E aí favorecendo a sua deposição da parte, né, do C3b. O C3a, que é a outra parte do C3, tem aquela função, não de deposição sobre o patógeno, mas de recrutar mais células de defesa. Então, o papel do C3A é esse, de recrutar células. C3b, depositar sobre o patógeno.
Vejam que aqui está na forma solúvel, interagindo com a água, e aqui está ligado sobre a superfície do patógeno. E a gente vai ver como, aqui a gente só está falando sobre uma molécula só de C3b. Não é só uma molécula que vai desempenhar essa função de eliminar patógeno, mas várias moléculas de C3b devem ser depositadas e, consequentemente, desencadear os mecanismos enzimáticos para neutralizar ou formar poros em relação ao patógeno, né? Aquele ataque que foi feito do patógeno. A gente ficou claro esse mecanismo? Muito complexo, Marcelinho. Tem que assistir a aula umas 2 vezes para aprender. É um pouco, mas assim, no livro ele traz bem de forma bem resumida, né, bem pontual, mas é leitura mesmo, tá? Esses mecanismos, eles são iniciais, né? Vejam só, a gente só está falando sobre a ativação de C3, né? C3b. Estrutura de C3, clivagem e, consequentemente, ativação de C3b, tá? É interessante vocês entenderem essa parte, por quê? Porque tudo começa em termos de vias, complementa a parte de C3b, né? Do C3, na verdade, tá? Então, vamos aos poucos, aí qualquer dúvida, vão perguntando, tá certo? Ó, em termos de via do sistema complemento, a gente tem as 3 vias, como eu falei inicialmente, né? A via alternativa, que é o que a gente vai ver hoje, por quê? Porque ela atua de forma inicial, tá? A partir de quê? Da ativação do C3b, né? A partir da clivagem do C3. A via da lectina, essa via aqui da lectina, ela é induzida pelo processo de infecção de diferentes tipos de patógeno, só que ela leva um tempo para acontecer esse processo de ativação. E a outra via, que é a via clássica, ela requer o quê? A participação tanto de anticorpos, que a gente vai ver que os anticorpos só vão ser produzidos na imunidade adaptativa, né? E proteína C reativa. Agora, essa proteína C reativa, ela já está presente na corrente sanguínea. E ela é uma das proteínas que é verificada no processo de inflamação. E aí, um link que eu faço é que essa proteína C reativa, ela também é um indicador de processos inflamatórios causados pelo SARS-CoV-2, né? Então, quando esse nível de proteína C reativa está muito alto, significa que o nível de inflamação também está muito alto e precisa ser controlado, tá? Essa via clássica, essa é a única via que ela vai ter participação da imunidade adaptativa. Todas essas 3 vias são da imunidade inata. Só a via clássica, que é o conjunto da imunidade inata com a imunidade adaptativa. Então, essa via clássica ela vai atuar nessas 2 vias. Ou seja, só vai acontecer via clássica quando já tiver uma geração da imunidade adaptativa. Por quê? Porque requer anticorpos. Anticorpos vão ser produzidos pela imunidade adaptativa a partir da ativação de células B. E aí, consequentemente, Marcelinho, precisa ter esse link. Oi. no caso, o, 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 o estalo de dedo que vai iniciar esse sistema complemento é aquela ativação daquele C3. Isso. O sistema complemento, a via principal é a fragmentação do C3, do complexo Então, esses C3. 3 processos aí, eles dependem dessa ativação, de certa forma, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Porque essa via aqui, a via clássica, ela não requer necessariamente complexo C3b, mas ela requer o quê? Proteína C reativa. Então, o interessante é o que eu vou fazer é separar cada via e destrinchar, né, especificar cada uma de forma separada, para não haver uma confusão na cabeça de vocês. Tá bom. Aí, essa imagem que tem no livro de vocês mostra a diferença entre as vias, né, as principais diferenças. A via alternativa, é o que a gente vai ver hoje, ela atua de forma primária, a primeira a agir. Qual a função dela? É justamente fazer com que haja ativação do complemento, a partir do quê? Da clivagem do C3, né? Ativação do complemento. A via lectina foi a segunda a ser descoberta, tá?
Desculpa. A via clássica, aqui tem uma ordem diferente, peraí. Vamos por ação, que é a primeira quiagem, a via alternativa, a segunda, a via da lectina, e a terceira, a via clássica. Agora, em termos de descoberta, a via clássica ela foi a pioneira, por isso que recebe o nome via clássica, né? Que foi a primeira a ser descoberta. Depois a alternativa e depois a de lectina. A de lectina é mais recente, tá? Em termos de funcionalidade, qual a ação, né, da via da lectina? A lectina, que é um tipo de proteína específico do sistema de complemento, ela vai fazer com que haja sua deposição, né, sobre a superfície do patógeno. A diferença entre a via da lectina e a via alternativa é porque na via da lectina são proteínas específicas do tipo lectina, tá? Na via clássica, a gente vai ter a junção da participação da proteína C reativa com anticorpos, né? Então, essa proteína C reativa ou anticorpos, né, vai se depositar sobre a superfície do antígeno, do patógeno, e, consequentemente, vai desencadear uma reação química. A gente chama de opossonização, que é a distribuição de vários anticorpos sobre a superfície do parasita, né? Do antígeno. Gente, antígeno é tudo aquilo que não é inato do indivíduo, é tudo que é estranho, né? Eu falo que existe uma diferença patógeno e antígeno. Patógeno é que pode provocar doença, antígeno pode ser algo seu que o próprio organismo não está reconhecendo. E aí é qualquer coisa que é estranho ao corpo, mesmo sendo seu, né? É interessante a gente diferenciar isso, né? Patógeno é algo que pode provocar doença, principalmente micro-organismos, né? E antígeno é algo também estranho, mas que não necessariamente vai provocar doença. Não necessariamente é um micro-organismo, mas é algo estranho ao corpo, né? Que pode ser as suas próprias células, como é o caso das doenças autoimunes. Todas essas três vias, elas ativam o complemento. São vias de ativação, de formas diferentes, mas ativam aquelas proteínas do complemento, né? O que é que vai resultar? Clivagem, vejam só, Renan, do C3b em C3a e C3b, todas as vias, né? Fazendo com que esse C3b seja ligado à superfície do patógeno. Aí, as respostas vão ser diferentes. A resposta da alternativa é o recrutamento das células inflamatórias, depois do processo de deposição na superfície do patógeno. Essa via da lectina é esse processo que a gente chama opsonização dos patógenos, que vai facilitar a degradação pelos fagócitos, e a perfuração do patógeno, que é resultante da formação de poros, né? Tudo isso vai levar à morte do patógeno. Por isso que eu disse que essas vias de complemento, que o sistema complemento, ele pode ser um forte contribuinte para eliminar logo de cara a ação desses patógenos, né? E, consequentemente, não se ter doença em ação resultante da ativação desse sistema complemento. Vamos começar pela via alternativa, né, que é o foco da nossa aula hoje. A sequência, que é esse C3, como eu falei, é produzido no fígado e disponibilizado em meio aquoso, justamente para poder ficar naquela forma ligada à água e quando em presença do patógeno ser ativado, né? As etapas. Vejam só, a gente tem um esquema aí mostrando como acontece a ativação depois dessa deposição aqui na superfície do patógeno. A gente está vendo que foi depositado C3b. Nesse esquema aqui, que é a sequência, digamos assim, da via alternativa, a gente vai ter algumas etapas. Ó. A primeira etapa é que vai acontecer uma exposição dessa ligação T-West, que a gente já falou, né, que é aquela ligação... Gente, esse nome aqui eu estou vendo que ficou separado, mas é o computador que faz isso, né? Mas tudo junto, T-West, tá? Não é T-West, não. É T-West, tá? Tornando esse C3 disponível para a água, né? E aí, ele em contato com a água, ele vai receber um nome diferente. Ele vai ser o quê? IC3 ou C3 água, H2O, né? Essa forma aqui é quando o zimógeno começou a ser exposto à água.
e começa a interagir com a água. Depois da interação, o C3b ele vai ser favorecido, ligado com o fator B e depois sofre ataque do fator D. Para ficar mais claro, a gente está falando de um processo que é consequência desse aqui, tá? C3b, a consequência desse processo aqui, ó. A gente está vendo que ele foi atacado pela água, né? O C3b. Essa fórmula aqui é quando ele já foi clivado, né? Nesse processo aqui, depois que ele foi produzido e sofreu a quebra, né? Ele vai interagir com a água e aí a gente chama de essa estrutura aqui que interagiu com a água, que seria o solúvel, em componente ligado com a água, que seria o IC3, né? Não o IC3b. E, consequentemente, depois dessa formação de C3, vai se ligar a dois fatores, que são duas proteínas. O fator B, que necessita da ligação de outro fator, que seria o fator D, produzindo outros produtos, que seria a produção de BA, que é outra proteína, fragmentada, clivada, e do IC3B, que é essa forma interagindo com a água, ligado com a região BB. Vejam só, de onde vem isso aqui, BA e BB? Se a gente for voltar, a gente está vendo que existe o quê? Duas partes, C3B, C3A, né? Isso aqui é a continuação, só que de uma forma mais específica. Ainda fica melhor com a exposição dessa imagem aqui, tá? Ó, para vocês entenderem. Como acontece a deposição desse C3B, né? Se a gente for voltar, para não ficar confuso na cabeça de vocês, se a gente voltar, o que é que a gente está tendo aqui? As formas do C3b. Essa parte está especificando como o C3b ele vai agir sobre os patógenos, se ligar aos patógenos. E aí ele começa a detalhar. Qual vão ser esses detalhes? Qual vão ser esses detalhes? Primeiro, a exposição daquele zimógeno à água, e aí quando ele interage com a água, ele vai formar especificamente uma estrutura que deixa de ser 3 e passa a ter um prefixo I, porque representa a interação desse zimógeno com a água. Depois, esse C3b ele vai se ligar ao fator B, que vai sofrer a ação do fator D, gerando os dois fragmentos, que seriam a parte que recruta células de defesa e a parte que vai ser depositada sobre o patógeno. Essa estrutura, IC3B e C3Bzinho, é uma forma ativada Aí a gente chama essa forma ativada que está sobre a superfície do patógeno de convertase, tá? Essa convertase vai se ligar a mais C3 que está solto no plasma, fazendo com que seja produzido C3A e C3B. Ó, essa forma aqui, esse esquema aqui, eu acho que vai ficar mais claro para vocês. É a formação e ativação do C3 solúvel. O C3 solúvel é aquele que interage com a água para poder ser solúvel, né? Que vai ser o início da via alternativa. Vamos ver isso com calma, como acontece. Deixa eu só botar o carregador aqui para não descarregar. Marcelinho, antes do senhor começar, deixa eu ver se eu estou entendendo. Pode perguntar. Esse C3, ele só vai ser produzido quando você tiver a exposição pelo patógeno ou ele vai estar circulando no sangue? Esse IC3, qual? Sim. Esse O IC3, C3. o IC3 ele só vai ser acionado interagindo com a água. Na verdade é o seguinte, o IC3 ele vai ter essa forma, né, de interação com a água, já numa formação sem haver necessariamente a presença de patógeno, tá? Ele é produzido no fígado, lançado na corrente sanguínea, né?
essa interação com a água se dá, de certa forma, para garantir a agilidade no processo. Por quê? Porque quem vai fazer com que haja essa clivagem e essa deposição sobre a superfície do patógeno são os outros fatores. Fator B e fator D. A partir de quê? Dessa interação com a água. E repare o seguinte, que o IC3, ele é uma das formas que vai depois atacar mais C3. Então, a gente tem C3, que seria a forma no plasma, a forma inativada, né? E a forma que a gente viu naquele outro, seria a forma que está interagindo com a água. Para lembrar o nome. O solubilizado, o solúvel, né? Seria esse fator aqui, C3b. Então, vejam, o C3, a forma inativa, interage com a água a partir da exposição daquela ligação tioéster, né? Expondo lá o carbono ao ataque nucleófilo da água, fazendo com que esse C3 fique na forma solúvel, tá? E C3, que o C3 vire IC3, perdão. Depois dessa forma solúvel e em contato com o patógeno, aqui a gente está vendo a superfície do patógeno, há outras cadeias de reação. Mais proteínas vão agir aí nesse processo. Quais elas? O fator B, que é um tipo de proteína, interage com essa forma solúvel e expõe o sítio de ligação para outro fator, que é outra proteína chamado fator D. Esse fator D se liga ao fator B, que está ligado ao IC3, e automaticamente quebra, né? Cliva. Cliva o quê? O fator B. E o fator B vai começar a ter duas regiões. Aquela que é liberada, que recruta mais células de defesa, e aquela que permanece ligada. Quando está ligado esse fator B clivado, né, pela ação do fator D, aí a denominação passa a ser outra, passa a ser IC3Bzão, Bzinho, que é uma enzima agora. Por si só, ela já tem atividade enzimática. Por que ela vai ter atividade enzimática? Porque, como foi liberado esse fragmento PA, deixa o sítio ativo, consequentemente, proporciona atividade catalítica. De quê? De interagir com mais C3 que está no plasma, né? Fazendo com que novamente se quebre, né, esse complexo, gerando C3A e C3B. Vejam que aqui a gente tem uma forma de compreender esse processo em uma escala mais detalhada, né? A gente está vendo aí o solúvel, né, que é aquela interação que eu mostrei no início, agora daquele esquema, e o que está depositado sobre o parasita. Que a gente está vendo aqui, ó, nesse outro esquema. Também, né, a forma solúvel e a forma que vai ser depositada sobre o parasita. Então, ele só pega, em vez de fazer uma análise, ele pegou o grosso modo, lançou, e agora a gente está vendo os passos dessa etapa, tá? E aí, ó, só lembrando que o C3b, ele se recruta, se deposita sobre a superfície do patógeno, a partir daquela ligação, que seria essa ligação aqui, né? Do carbono com o grupo radical específico do patógeno, que pode ser uma glicoproteína, glicolipídio, ou um carbolipídio, né? Ou outros complexos de substâncias, né? É que a gente chama de substâncias, agora eu me esqueci o nome, mas substâncias complexas, que são a junção de, por exemplo, carboidrato, lipídio, proteína, lipídio, né? Conjugados, lembrei agora, conjugados, tá? Gente, dúvidas sobre esse processo? Não sei se eu confundi a cabeça de vocês ou deixei mais claro. Acho Não? que pode seguir. Depois todo mundo vai ver essa aula de novo. Tá bom, tá certo. Ó, aí a gente tem o seguinte, essas vias de ativação é a via que eu estava falando anteriormente, né? A ligação C3b
ao fator B, que na verdade aqui é o passo seguinte. Vamos lá. Foi depositado C3B. Aqui a gente só está falando sobre uma molécula, né, de C3B sendo depositada sobre a superfície. Aí o livro mostra como mais moléculas vão ser recrutadas para se juntar aí à superfície do patógeno, né? E aí a gente tem também etapas. A primeira, a ligação desse C3B a novamente um fator B, que nesse caso vai ser sobre a superfície do patógeno. C3B foi depositado aqui, ó, né? Aí ele vai se ligar com outro elemento que seria o quê? O fator B, que aí a gente está vendo essa sequência, tá? Eu vou explicar por aqui, depois eu volto para as etapas que eu acho que fica mais fácil de compreender com a imagem. E fica mais fácil para eu explicar com a imagem. Então, C3B, que estava nessa situação, foi depositado sobre a superfície do patógeno, uma única molécula. E aí, como é que se dá essa deposição de mais C3B e, consequentemente, ativação para perfurar esse patógeno, né? Neutralizar esse patógeno? Começa pela ligação do C3B com mais fator B, porque o fator B é aquele que vai dar o BB e o BA, né, que são quando ele é clivado, e aí acontece uma reação parecida. Ó. O C3B, que já está depositado, se liga ao fator B, expõe o sítio no fator B, que se liga com o fator D e, consequentemente, quebra. Né? Para ver a quebra do fator B, gerando BB e BA, é necessário ver a interação com o fator D. Esse Bzinho, Bzão e Bzinho ligado ao C3B, ele é o quê? É uma tendência a ser o quê? Uma convertase. Ele não vai ser uma convertase porque não tem água interagindo. Não vai ter água interagindo por quê? Porque está na superfície do patógeno. Mas o que acontece? A própria deposição desse complexo Bzão, Bzinho proporciona uma conversão na enzima, na capacidade catalítica dele. E aí a gente vai ter esse complexo, que seria a forma convertase, mesmo não tendo água. Naquele outro processo a gente viu tendo a participação da água, né? E aí tá como se fosse livre, não está na superfície do patógeno, como se fosse não, está livre. Só que o produto é que vai ser depositado. Aqui é a sequência, depois que o produto foi depositado, para converter mais C3B, trazer mais C3B sobre a superfície do patógeno. O que acontece? C3B na superfície liga ao fator B, repetindo, tá? O fator D se liga, quebra o fator B em Bzão, Bzinho e o BA. Esse aqui tem a função de recrutar mais células de defesa, né? E esse aqui, o complexo C3Bzinho, Bzão e Bzinho, tem a capacidade catalítica. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar C3 e clivar novamente. Quebra, deposita na superfície mais C3B e C3A é liberado para recrutar mais células de defesa. Aquele esquema que a gente viu anteriormente. Tá? Esse aqui. Isso é só mostrando a forma inicial de ativação, quando o C3 é solúvel, e aqui quando o complexo C3B já está depositado sobre a superfície do patógeno, para trazer mais elementos para se depositar sobre a superfície do patógeno. Compreendido, gente? E aí, como é que se segue, né? Essa deposição de C3B, ela é a etapa inicial para se depositar sobre todo o patógeno para facilitar a fagocitose, né? Ou fazer com que o C3B, né, a esse produto, ele interaja com outras proteínas do próprio complexo C3B, formando poros. Mas a gente vai ver. Na via alternativa, a principal função é deposição, que é a primeira, é só depositar, não necessariamente ativar, tá? É mais a deposição, como a gente viu aqui, ó, nesse esquema anterior. O que
recrutamento de células, primeiro agir, superfície do patógeno cria um ambiente local para condução e ativação do complemento, que é essa deposição, né? Que essa deposição pode gerar o quê? É necessária para facilitar a fagocitose ou gerar poros, tá? Que são a destruição do patógeno, tá? Bem, vamos lá. Então, tudo isso foi para dizer como esse C3b está depositado sobre a superfície do patógeno e, consequentemente, começar a ativação, a deposição sobre o patógeno, tá? Mas, vejam só, se houvesse sempre a deposição, sempre a quebra do C3 e, consequentemente, deposição do C3b, isso iria fazer com que todo o C3 fosse consumido, né? Por quê? Porque tudo vem do C3. Se não houver um controle, a gente vai ter problemas aí, porque vai faltar C3. E outra questão, esse sistema complemento ele deve atuar para evitar que o próprio sistema complemento ataque as próprias células do corpo humano. Então, existe o que a gente chama de via de controle, né? Que é a via de controle, o controle dessa via alternativa. Se dá por dois tipos. Pode ser por proteínas plasmáticas. Essas proteínas elas vão interagir com o C3b, que é aquela molécula que se deposita na superfície do patógeno, né? E também nas células humanas. Esse C3b nas células humanas ele é depositado para evitar que as células humanas sejam destruídas, mas, aliás, esse complexo C3b ele só é depositado, recapitulando, gente, perdão, esse C3 só é depositado na superfície das células humanas quando é necessária a destruição daquela célula, auxilia no processo de destruição. Fora isso, ele não pode ser depositado. Aí o que acontece? Existem proteínas da membrana da célula humana própria que impede a fixação desse C3b, né? Impede que haja a fixação e, consequentemente, não seja ativado o sistema complemento, né? Então, recapitulando, são duas vias. Uma que vai auxiliar, principalmente, a ativação do C3b e a outra que vai controlar para que não destrua as células próprias por ação do sistema complemento, impedindo a ligação do C3b, tá? E, consequentemente, os outros processos da via do complemento. Ó, a primeira, que vai estar nessa classe aqui, que são proteínas plasmáticas, né, que, denominada properdina ou fator P, ela tem uma função de aumentar a ação do complemento. Então, como é que acontece isso? Ela faz com que haja aí uma rápida conversão daquela enzima convertase, né, que é aquela enzima, essa daqui, ó, essa daqui, e C3Bzinho, Bzão, Bzinho, ou nessa forma fixada. C3B, Bzão, Bzão, Bzinho. Então, essa convertase aqui, ela pode ser auxiliada a partir de proteínas plasmáticas, que vão fazer com que haja uma rápida deposição e ativação desses C3B, acelerando essa atividade enzimática. Acho que vai ficar mais claro na imagem. Ó. O que é que a properdina faz? Ela se liga à enzima convertase, que é o complexo C3Bzinho, Bzão, Bzinho, a esse encaixe, e aí recruta mais C3b. Se recruta mais C3b, vai ter a quebra, consequentemente, mais deposição de C3b e liberação de C3a. Então, a properdina, ela só acelera o processo. Qual processo? Esse processo anterior aqui. Porque antes era preciso o quê? Vir esses fatores B e fatores D. Aqui a gente está vendo a ação direta de uma proteína que pula etapas, né? Então, é necessário esse encaixe para acelerar esse processo. Então, quanto mais properdina for fornecido nessa etapa aqui, maior vai ser a conversão de C3 em C3b e C3a. E maior vai ser a deposição de C3b sobre a superfície do patógeno.
Esse é um mecanismo de controle para acelerar, né? Ou aqui a gente está vendo como a properdina ela pode também inibir, né? Como é que ela vai inibir? Se ela está diretamente ligada à superfície, né? No caso aqui, a superfície seja do patógeno ou da superfície das células do próprio corpo. Nessa situação, qual a diferença aqui? A gente está vendo que a properdina ela é ligada diretamente. Aqui não. Para ela ativar, ela tem que se ligar a convertase, né? Ou a convertase na forma solúvel, ou a anticorpos. Aí a gente já vê a participação da properdina naquela via, que seria a via clássica, que é dependente de anticorpos, né? O que é que vocês precisam saber? É que ela pode atuar, ela atua principalmente induzindo a ativação do complemento, ou ela pode inibir, né? Essa inibição é dada principalmente na superfície das células próprias, né? Para não haver ativação do complemento. É uma forma de garantir que as células próprias sejam mantidas. A outra via, também de proteínas plasmáticas, né? Vai ter uma função inversa aqui, de limitar essa ação do C3. O que é que esse fator H faz? Que é uma proteína, né? Esse fator H ele vai se ligar ao C3b e vai quebrar esse fator B, esse fator C3b, né? Deixando na forma solúvel. Aí veja só que interessante, esse fator B ele facilita a formação do C3b solúvel. Vocês poderiam perguntar, mas o C3b solúvel não é um ativador do complemento, como a gente viu aqui, ó, nessa forma, né? Aqui, ó, C3bzão e Bzinho. A diferença é essa. Primeiro, porque não é formado esse complexo, o que vai ser formado aqui é esse C3b solúvel. O C3b solúvel, ele não é convertase, ele não tem a capacidade de ser convertase. Não é aquele complexo IC3Bzão, Bzinho. Se fosse, era a convertase. Aqui é uma forma diferente, não é a convertase. E a outra questão é porque vai estar sendo depositada, sendo formada na superfície do patógeno, né? Aqui essa convertase solúvel, ela está sendo feita onde? Não está na superfície, está fora, né? Não está em contato com a superfície. Então são dois pontos que diferenciam. Primeiro, não é a convertase, porque está faltando o Bzão. E segundo, ela não está na superfície. Aliás, está na superfície, aqui que não está na superfície, tá? E aí isso faz com que haja um controle da ação desse C3b, né? E, consequentemente, não seja ativado, tá? Existe outro fator, né? Que esse fator I é o fator que vai fazer com que esse C3b ele seja quebrado. Vamos ver na imagem, fica melhor de entender, ó. C3b, né, está depositado sobre a superfície do patógeno. Vem o fator H, que vai ter a ação de inibição. Ele se liga com o C3b, deixando um sítio ativo para o fator I. O fator I se liga, cliva o C3b em pedaços, né, que seria o C3A. E agora veja só, o C3b ele se transforma em IC3b, que não vai ser a convertase. Primeiro, porque não é nessa forma convertase, está faltando o fator B, né, que não tem aí. A gente está vendo só o fator I, o fator H. E também está na superfície do patógeno. Aqui, essa forma para o processo. Então, não vai vir mais, não vai ser mais possível o C3b se ligar ao fator B, ser clivado, gerar convertase para recrutar mais C3, né? E aí esse processo para. É um processo de controle. Já as proteínas que estão na superfície da membrana,
está enquadrado em dois tipos, né? Fator de aceleração e decaimento, também chamado de DAF. Esse fator tem uma função de ligar o componente C3b da convertase, da via alternativa, e inativá-lo, gerar um processo de inativação. Já as outras são proteínas do fator da membrana, de cofator da membrana, tem a função, mas a função ela vai ser desse complexo ligado ao C3b. Vejam, fica mais fácil quando a gente mostra o esquema, para vocês entenderem. O primeiro tipo de proteínas da membrana, essas proteínas da membrana vão atuar principalmente na membrana do que é próprio, evitando a ativação do sistema complemento. O que acontece? Os DAFs. O DAF se liga ao complexo C3b com o fator B já fragmentado, né, liberando, né, fazendo com que haja a liberação desse fator aqui, que seria Bzão, Bzinho, e consequentemente não se converta na convertase. Tudo está na convertase. Aqui a gente está vendo que a liberação do fator Bzão, Bzinho pelos DAF inativa o processo de deposição de mais C3b. Da mesma forma, esse outro grupo, que são as proteínas do cofator da membrana, vão se ligar ao complexo C3b, Bzão, C3bzinho, Bzão, Bzinho, né? Liberando o fator B e adicionando a participação do fator I, consequentemente, quebrando, né, e deixando na forma solúvel. É muito parecida com esse aqui, né? Porque o fator I tem essa função de se aliar, né, a partir da ligação do fator H e, consequentemente, quebrar, formando a forma insolúvel de C3bzinho. Aqui é a mesma coisa, ó. Só que não vai ter o fator H, só vai ter o fator I, ligado a partir de quê? Da exposição do sítio de ligação do complexo a partir da interação do MCP e deixa exposto aqui o sítio, vem o fator I e faz com que haja essa quebra, liberando, né, o C3A e deixando a forma solúvel aqui do C3B, que não tem a possibilidade de converter o C3 e começar novamente o processo de reação. O interessante aqui nesse processo é que isso acontece na superfície das células para evitar a ativação do sistema complemento. E o que é mais interessante é que algumas bactérias desenvolveram a capacidade de que nas nossas células existe uma substância, o sílaco, coisa assim, cilíaco, é um fatorzinho, que é uma substância que existe, que agora eu me esqueci o nome ao certo, e ela está presente na superfície das nossas células. Essa substância presente recruta o fator I, né? Juntamente com o H, e aí impede que o complemento seja ativado. O que é que as bactérias fizeram em termos de evolução? Elas mimetizaram, fizeram uma substância que é muito parecida com essa que está na nossa célula, nas nossas células, e, consequentemente, faz a mesma coisa. Como é muito parecida, aí vem a ativação do fator H, mais o fator I, e, consequentemente, não é ativado o sistema complemento na superfície dessas células bacterianas. E aí a célula consegue sobreviver, tá? Pessoal, são mecanismos muito detalhados. E aí eu aconselho a vocês fazerem a leitura, né? Com mais calma desse processo, tá? Para tentar ficar mais claro na cabeça de vocês. Né? Alguma dúvida sobre esses processos? A gente está vendo a primeira, que é a via alternativa. Aí, na próxima aula, a gente vai ver a clássica e a da lectina, tá? Mais dúvidas? Não Nenhuma? tem não, Marcelo, eu não entendi. Oi? Não tem, que eu não entendi. Não entendeu? O que é que você não entendeu? Qual parte você não entendeu, Renan?
Gente, tá vendo? Tá na mesma situação que Renan. É muita informação mesmo. Gente, é o seguinte, ó, vamos combinar. Vocês me garantem ler esse capítulo, né? Não é nem o capítulo todo, é a parte inicial do capítulo. Eu tenho aqui onde é, vou mostrar para vocês. Eu estava fazendo a leitura. Só voltar aqui para mostrar. Pronto, ó. Tá vendo aqui que começa? Deixa eu botar onde começa. Pronto, começa aqui, ó. Complementa o item 2.2, tá? E aí ele vai na primeira via, né? A primeira via vai até o item 2.3. Se é. Até aqui. 2.5, tá? Então, 2.2 a 2.5. Vocês vão ter que me garantir que vão fazer a leitura desse capítulo, porque aí fica mais fácil da gente tirar as dúvidas, né? Porque só eu falando, assim, é muita informação, como vocês estavam falando aí no chat. E aí acaba realmente não tendo dúvidas diante da complexidade do tema, né? E dos detalhes, né? Então, na próxima semana, eu espero que vocês já tenham dado uma lida, né? E aí eu deixo o momento inicial para a gente tirar as dúvidas ou recapitular essa via e começar as outras. Pode ser? Infelizmente, a gente não tem monitores, né, nessa disciplina. Seria muito bom se tivesse, que auxiliaria bastante, tá? Então é isso. Vão lendo e ao mesmo tempo assistindo a aula. E aí na semana que vem a gente tira as dúvidas, eu faço uma recapitulação e tiro as dúvidas, né? Tá bom? Se quiser, eu posso repetir algumas informações, mas eu acho melhor depois da leitura de vocês, né? Tá? Então, até quinta, né? Com patologia, tá bom? Tchauzinho. Boa tarde para vocês.